Olá, Conversa de Peso em sua 11ª temporada. Uma alegria poder contar com os nossos parceiros, apoiadores culturais desse nosso espaço. Muito obrigado, Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH 192 anos. Faculdade INH, que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em novembro no Serra Parque em Gramado. O Universo do Calçado se encontra na Zero Grau. E o apoio dos nossos parceiros da Lockfair, Fechaduras e Acessórios. Eu gosto muito de contar histórias, de ajudar, de oportunizar, de provocar, de levantar as histórias. E mais de 1.250 programas desses últimos 10 anos, 11ª temporada, 11º ano. Eu estou trazendo agora de volta pela primeira vez alguém que fez comigo o 3º e o 10º Conversa de Peso. Os primeiros lá, do primeiro dia de entrevistas. Se eu olho hoje aquilo, e está lá no YouTube, eu te convido para conhecer mais da história dele, recuperando esse registro histórico que a gente fez lá em 2014, no dia 28 de julho de 2014. A minha alegria de poder trazer ele de volta para a gente conversar mais um pouco. Muito sobre comunidade, porque ele é um ser eminentemente social e político, no melhor sentido dessas palavras. Doutor Flávio Fischer, eu posso dizer José Flávio Bueno Fischer, o nosso tabelião. Uma honra sempre estar contigo e te receber na nossa Conversa de Peso. Bom, eu já me sinto em casa, participo de vários programas aqui da Vale TV e por ela ter inclusive esse caráter comunitário, eu me sinto mais em casa ainda, por ser vocação minha, que eu herdei de meus pais, essa postura solidária, né? As minhas filhas já cansaram de me ouvir, quando é para cumprimentar de alguma coisa, eu encerro, muito carinho, muito amor, muita alegria e muita solidariedade, como um mantra, provocando as minhas filhas e todas as pessoas com quem eu convivo para essa postura solidária, que se reflete de forma concreta nas participações de entidades sociais que eu participo e especialmente na Fundação Semear. O mundo é outro de 10 anos atrás. Ah, é. O senhor é outro também? Porque já tinha uma grande sabedoria lá atrás. Não, essencialmente eu não sou o outro. Eu estou em dúvida com que o meu sogro, que está com 97 anos, quando eu cumprimento ele pelo aniversário, ele diz o seguinte, menos um ano, a gente diz mais um ano, ele diz menos um ano. Então, eu continuo contando para cima, estou contando que é mais um ano, quer dizer, são mais experiências, né, vivências, situações que a gente vê. Nesse período de 10 anos, eu tive 5 netos, que eu não tinha nenhum naquela época, essa é uma grande novidade. Isso faz bastante diferença na vida de um homem, né, doutor Flávio? Muita. Deu uma quebrada boa, assim? Sim. Você sempre foi muito afável, só meninas em casa, claro. Esta semana eu estava de aniversário e o pessoal do tabelionato, no final do expediente, foi dia 19, fez uma homenagem lá, orações e cânticos e também um músico daqueles performático que apresenta de tudo. E para minha surpresa vieram todas as minhas filhas e os netos, que eu não contava com eles, porque a gente programou um churrasquinho no domingo, porque todo mundo tem sua profissão, sua atividade. Uma família mora em Porto Alegre, já tinha dificuldade de vir no final do expediente. E foi uma alegria total, né? Então, realmente, só isso já é uma mudança absurda, né? Eu tenho uma neta de 8 para 9, 4, 3, 2 e menos de 1. Quer dizer, são 5, né? E fizemos uma videochamada com a minha pequenininha que mora em Londres, está com 25 anos, 26 anos já agora. Então, realmente foi muito emocionante. Eu sou um chorão, né? Então, nesses momentos eu realmente me emociono, porque é uma vivência que me faz muito bem, né? Muito bem. Enfim,
a solidariedade está presente também porque eu sou parte de uma ONG que meu irmão preside em Porto Alegre, que é a ONG de Peito Aberto, que cuida de crianças com problemas pulmonares. Inclusive, hoje à noite vai ter uma assembleia para a eleição da nova diretoria. Sempre estive vinculado à ACI, à Fundação Semear, A tua Fundação ao Semear. Colégio Notarial, internacional, federal e agora também gaúcho, né? Pela terceira vez, eu estou no terceiro mandato. Então, assim, é um vício, o associativismo é um vício. E União de Estudantes, que somos dois egressos dessa entidade, né? Que eu me orgulhei de ter participado por muitos anos, né? Que inclusive te ajudei a recuperar a documentação quando tu assumiste, né? Quantos fazia anos muito fazia tempo, isso? Né? 93, fazia muito tempo que não se fazia, 31 anos atrás, que não se fazia, né, doutor, uma nova ata registrada, né? E, para minha alegria, encontrei lá um ex-presidente, um irmão de ordem, da ordem estudantil. Doutor, a gente passou nesse período simplesmente por uma pandemia em escala global, totalmente global, né? A pandemia não seria esse o pressuposto de ser universal, ela foi, né? Esta foi. Todos nós sofremos muito com o afastamento, mas a gente pôde aos poucos ir voltando, se experimentando, testando vacinas, vendo ela chegar, se emocionando com os primeiros vacinados, né? E agora, mais recentemente, colhendo, né, os frutos do que a gente plantou com essa transformação climática, né, atmosférica, climática que o nosso planeta está vivendo. Colhendo o que as nossas gerações, de alguma forma, já plantaram. A gente achava que ia ser para depois, né? Veio bem rápido essa conta. O Rio Grande do Sul está bastante castigado nisso. Não que não tenhamos enchentes ao longo da história, mas essas vieram numa proporção, numa intensidade, numa velocidade, uma quantidade de raios. O Brasil, que é campeão mundial de receber raios, como nunca estamos tendo. Tempestades magnéticas que emitem raios sem ter nuvens, quer dizer, coisas loucas que estão acontecendo na nossa volta, assim, né? Então, essas mudanças todas também parece que deram uma pirada na gente, assim. Como é que o senhor, na nossa comunidade, mas também como um líder de classe, vem orientando, conversando, apoiando essas transformações? Porque também o notário, no caso o tabelião, é um ofício que vem modificando nos tempos. Sim. A forma como se exerce a profissão, novos valores, novos serviços, a sucessão, as trocas todas que nós tivemos. O mundo nunca mudou tanto em tão pouco espaço e não necessariamente mudou para melhor. É um mundo que tu acabaste de falar, né? Mexeste com N temas aí. Eu mesmo me preocupei demais durante a pandemia, pensando que a humanidade poderia se dar conta do quão negativo foram algumas chamadas evoluções da humanidade, pelo prejuízo que causaram à própria humanidade, à natureza, enfim. Na época não se falava nessas enchentes, mas se falava na questão global, né, de que parece que o lucro estava acima de tudo na cabeça das pessoas, e isso tudo sempre me preocupou. Há muitos anos eu pensava, a revolução industrial, claro que foi benéfica para a humanidade, mas a que preço? Né? Quanto se destruiu da natureza naquele período? Na pandemia, eu tinha um sítio em Lomba Grande e fiquei lá, ilhado, islado, como se diz, né? E foi, inclusive, estando lá que eu fui procurado para retomar a presidência do Colégio Notarial, que eu já tinha sido há 10, 15 anos atrás, 2004, se eu não me engano. E eu pensei, meu Deus, eu já estou numa fase mais tranquila, já não preciso dar expediente o dia inteiro, tenho
cuido da saúde, tenho atividade física, etc. Vou me meter mais de novo em entidade. Já estava de novo na presidência da Semear, né, que implica em serviço da ACI, então tem os compromissos de reuniões da própria ACI, enfim. Mas acabei aceitando, porque foi um apelo meio importante, e acabei sendo reeleito, né, e agora em outubro vai ter eleição de novo. Então, esse contexto todo, para quem é associativista e também é solidário, né, e a Semear é um exemplo típico, hoje mesmo uma psicóloga lá da Semear gravou um vídeo que está no Instagram, eu até quis republicar e não consegui, eu não sei, questão técnica lá, mas falando do impacto psicológico e emocional nas crianças, que já qualquer pingo de chuva já estão assustadas, né, que já passaram por questões de alagamento e tudo mais. Então, assim, eu vejo transformações altamente positivas e vejo outras preocupantes, né, porque eu imaginava que as pessoas iriam evoluir também, pessoalmente, internamente. Eu não tolero ver as notícias diárias da política, por exemplo, essa bipolaridade terrível que nós temos aqui no Brasil. Enfim, é um contexto geral, de um lado preocupante, mas como eu sou um otimista incorrigível e vivo batalhando para as coisas melhorarem, vide inclusive o pioneirismo das atividades de gestão e de tecnologia em tabelionatos, né, que a gente acabou sendo pioneiro no Brasil, né? Inclusive, eu não sei se eu já comentei em algum momento contigo, a norma brasileira de qualidade para cartórios foi baseada no primeiro sistema que nós montamos no tabelionato, que o engenheiro do Rio de Janeiro veio aqui e me perguntou se podia copiar e adaptar para se tornar a norma. Eu disse, claro que sim, leva, porque eu imaginava justamente um boom de evolução tecnológica que acabou se confirmando. Eu iniciei sozinho, mas depois eu, presidindo o Conselho Federal do Notariado, startei essa mesma questão para o país, né? E provoquei muita gente. Aí se criou o prêmio de qualidade, o primeiro que eu ganhei com distinção lá no Ministério da Justiça foi por conta dessa iniciativa original. E assim tem sido. Às vezes, mas tu já não podia te aposentar? Eu não vou me aposentar antes dos 100 anos. Não esperem, porque eu não vou parar, não. Entende? Então, eu ao mesmo tempo que me preocupo com algumas coisas da evolução, ou da involução em alguns aspectos, eu sempre acredito que vai ser melhor. Essa evolução tecnológica cobra um preço, doutor Flávio. Eu brinco que ela veio para resolver um monte de problema que antes a gente não tinha. Mas verdadeiramente ela resolve, claro, e aproxima, e agiliza, facilita. Lembro quando vocês começaram a aplicar as etiquetas e a gente fazia uma simples cópia autenticada, algo de muito valor, que tinha ainda muito mais valor 25 anos atrás, 20 anos atrás, como algo revolucionário, disruptivo, a forma como vocês lidavam com isso, modelo esse que também foi copiado, né? Aliás, muito bem desenvolvido por vocês. Mas, verdadeiramente, a gente está ficando frio com algumas coisas, distante das relações reais. Os jovens estão cada vez mais escondidos do mundo factual, vivendo um universo digital que não existe. Eu quero saber como é que o Flávio olha para esses 5 netos, com todo o carinho, com o seu entusiasmo da tecnologia e pensando, bom, como eu vou fazer eles se experimentarem emoções reais para eles não quererem estar no YouTube o dia inteiro e tal, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o tabelião do primeiro tabelionato de Novo Hamburgo, Dr. Flávio Fischer.
o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o nosso tabelião de Novo Hamburgo, doutor, nosso tabelião do primeiro tabelionato de Novo Hamburgo, presidente da nossa CNB-RS, né? Ex-presidente da Nacional, membro da vice-presidente internacional em algum momento também, atuante, estava agora na Sérvia, né? Doutor Flávio Fischer, José Flávio Bueno Fischer. Doutor Flávio, te provocava antes de ir para o intervalo, do teu protagonismo, inclusive antes de ser o tabelião, já ainda com o doutor Poisel, Carlos Poisel, de revolucionar a tecnologia do nosso cartório, do então cartório Poisel, né? Buscando qualificar o atendimento, atenção, o cuidado, a tecnologia trabalhando para a gente. Bom, isso é inequívoco que acontece a todo momento. Mas também vejo, em vários momentos, ela trabalhando contra a gente. E ainda brincava que os teus netos vão ter, os filhos vão ter o grande desafio de tirar eles mais da frente das telinhas e fazer eles viverem emoções reais, experiências reais, né? Tá difícil da gente ter um equilíbrio nisso. Sei que tu és um pensador também do nosso tempo e do futuro. Eu vejo muitos benefícios com a tecnologia, inclusive a questão de, por exemplo, reuniões, às vezes, que tinha que viajar para São Paulo, para Rio de Janeiro, etc., poder ser feita virtualmente, etc. Economiza recursos, inclusive para a própria natureza, né, diminui o número de tanto vai e vem, etc. Mas tem uma expressão que eu uso para o meu pessoal lá, dizendo o seguinte: o que as pessoas buscam no tabelionato, ou o que nós oferecemos, não é um carimbo, um reconhecimento de firma, uma autenticação de cópia, uma escritura, um testamento, uma doação. O que se oferece lá, num primeiro momento, é acolhimento. E acolhimento seguido de segurança jurídica. E no acolhimento, ele precisa ser presencial. Tá? E esse é o sentido que eu procuro colocar para as pessoas, né? Eu já atendi muita gente, continuo atendendo muita gente, que, na verdade, só buscava o acolhimento. Ah, mas é tão bom falar com o senhor. Eu digo, pode voltar quantas vezes quiser, que não custa nada. Claro que a gente tem que disciplinar horários, porque senão não consegue atender as pessoas, né? Mas, fundamentalmente, eu entendo que essa nossa missão é essa. E em relação aos meus netos e às minhas filhas e genros, enfim, familiares, eu estimulo muito, meu pai era assim também, o congraçamento, o encontro, o abraço, né? A convivência, né? Eu sempre que posso, hoje aqui em Novo Hamburgo só tenho uma filha residindo, porque outra está em Londres, outra está em Lomba Grande e outra está em Porto Alegre. Então é mais difícil, mas eu me organizo durante um bom tempo. Agora com essa confusão toda quebrou isso, mas eu ia uma vez por semana a Porto Alegre almoçar na casa dessa filha que mora lá, para conviver com ela, com meu genro, com meus netos. Aqui, a minha filha que mora aqui, mora bem pertinho ali na Domingos de Almeida. Eu saio do tabelionato, já paro ali, faço um pit stop. Então, eu penso sim que a gente tem que buscar valorizar os momentos de convívio, né? Assim como eu valorizo a minha confraria de amigos. Toda terça-noite um de nós cozinha e eu não abro mão disso, né? Eu lamento muito quando eu não posso estar com eles, né?
Então, esse contexto do relacionamento afetivo, físico, emotivo, afetivo, esse eu não abro mão. Na quarta-feira foi um exemplo, quando fizeram essa brincadeira comigo lá pelo meu aniversário, o quanto no dia seguinte a equipe toda estava estimulada, dizendo, nossa, fazia tempo que a gente não tinha um encontro tão legal, tão afetivo, né? Com a equipe. Então, afetivo com a equipe, com a família. Não foi por acaso que eu fui eu acho que fui o primeiro empregador do mundo a botar no planejamento estratégico a palavra amor. Que a consultoria que me orientou para criar o primeiro planejamento falava em, não é benevolência, gentileza, uma palavra assim, né, que deveria presidir os relacionamentos. E eu disse, por que não logo a palavra amor? Né? E essa palavra amor acabou constando no nosso planejamento, permeando o relacionamento com o cliente, com o fornecedor, de subordinado para chefe, de chefe para subordinado, do contexto geral. Isso continua me emocionando até hoje, né? E por essa postura eu acho que tem a ver também com a questão de solidariedade, de se colocar no lugar do outro, né? De enxergar na outra pessoa alguém que merece essa atenção, esse carinho, né? E para mim é muito fácil dizer eu te amo, porque eu acho que isso incorporado no nosso dia a dia, né, estabelece um contexto que a tecnologia não consegue fazer e também não vai derrubar. Amém. Não vai derrubar, não vai derrubar. Nas palestras... Eu tenho dúvidas se a gente está vencendo essa guerra aí, não, Tati. Eu assisti integralmente o seminário que teve na Fevale essa semana, terça-feira, acho que foi. De RH, você pode RH. Isso. Uhum. E uma das minhas filhas foi palestrante, né, a Luísa, e os dois astros que se apresentaram... maravilhosos, sensacionais. Gabriel Carneiro e o Dado Schneider. E o Dado Schneider. Organizado pelo Grupo Sinos, né? Eu até bati um papo com eles lá no final, o Ado estava junto lá também, eles falaram muito da relação das gerações, né? Eu não presto muita atenção nesse negócio de geração Y, Z e não sei o quê, millennial. Eu já me perdi nas letras. E agora tem a geração da inteligência artificial, né? E aí, falando sobre isso, eles projetaram que essa geração vai achar ótimo ficar dentro do quarto, se relacionando no computador, né? E ficando na casa dos pais até os 40, 50 anos. Puxa vida. Imaginando também que a expectativa de vida vai crescer enormemente. Eu até comentei no dia dessa festinha lá com as minhas filhas, os filhos de vocês vão viver até 150. Então vão se preparando, a história vai mudar, vai ser diferente. Sim, os primeiros 50 na tua casa. E os primeiros 50 na tua casa. Então, sabe, mas enfim, eu penso sim que a gente tem que usufruir da tecnologia em tudo que ela pode nos favorecer, inclusive em segurança, etc. Mas ela não pode substituir os relacionamentos Dr. Flávio, e a afetividade. O senhor participa de vários programas na nossa Vale TV, a gente fez debates maravilhosos na nossa Estação Hamburgo, o Jorge Trens constantemente lhe traz para falar sobre questões do plano jurídico, dentro da sua especialidade de ser um promotor da paz, né? Como é a função do tabelião. E eu gosto demais da tua visão humana, holística, né? Uma visão odiarnamente chamada 360, né? E prefiro muito explorar isso, então continuo nessa sequência, porque acho que a gente vai ter várias oportunidades para falar dessas modificações junto, e talvez junto com outros profissionais que possam contribuir com isso.
porque a gente não tem muitas oportunidades de falar com pessoas realmente comunitárias, sociais, políticas, inteligentes, como é o senhor. A gente trouxe e está conosco aqui o CNB, RS, o projeto O Vale, que é também um jornal e que nessa edição aqui traz a solidariedade, leva esperança em meio às enchentes. E para mim é sempre muito difícil olhar para ti, não pensar, não lembrar do que a gente viveu juntos lá, do que eu vi vocês fazerem em Novo Hamburgo com o grupo das segundas que tu liderou, um grupo político, totalmente político, multipartidário e apartidário, porque ele não tinha um caminho, mas essencialmente político. E eu sempre faço essa conta de como faltam lideranças na nossa cidade, na nossa região, no nosso Brasil, como a gente desenvolve pouco e apoia pouco novas lideranças, com assuntos tão importantes, tão pertinentes para a gente provocar. O poder público não resolve toda a nossa vida, é um síndico de algumas coisas do nosso dia a dia, talvez até se meta demais em várias delas. Mas ele pode ser indutor de várias políticas públicas que possam ser transformadoras da nossa sociedade, como várias vezes é, aqui e em qualquer lugar do mundo. Como é que a gente vai fazer para ocupar esses espaços e seguir apoiando que novos gestores queiram estar vivendo a vida pública? O senhor é uma pessoa que a gente sempre teve essa esperança, eu tive, já te falei isso várias vezes, falo publicamente, muitas pessoas já tiveram, esteve próximo disso em vários momentos, não estava pronto, a cidade possivelmente também não estava pronto para isso, né? Mas sei que tu não desacorçou com isso, que tu continua acreditando que uma nova vida é possível a partir de muitas construções, né? Como é que a gente vai fazer para botar a gurizada para voar, assim, dentro dessa área? Eu tenho, assim, eu tenho uma certa ojeriza a esse sectarismo político, partidário, e, ao mesmo tempo, essa separação do poder público com a sociedade, como se fossem... Com a vida real. Na vida real. Né? É um absurdo isso. Desconectados da vida real. É um absurdo, porque, sabe, a sensação que eu tenho que a grande maioria dos gestores públicos hoje, ao assumir um cargo, bom, agora eu vou cuidar da minha vida. E do município, enfim, como eu acho que tem que ser. E se separa da sociedade, como se não fossem a própria sociedade. Então, quando fala em parceria público-privada, para mim isso não devia nem ter essa separação, né? Todo mundo que fosse escolhido para ser um prefeito, um vereador, etc., só poderia enxergar o bem comum, nada mais, né? E isso acredito que só seja possível com uma mudança de sistema. Eu andei quase relançando o grupo das segundas agora, a questão de meio ano, um pouco mais. Fiz até alguns encontros, não sei se eu cheguei a comentar contigo, falei, né? E até a gente já estava chamando de Metrópolicinos, que seria já tem até um esboço de planejamento disso, né? Que seria um contexto onde necessariamente qualquer ente político, partidário ou não, gestor público ou não, acabaria se vinculando. Isso é baseado numa experiência da Espanha, que um ex-integrante da administração da Unicinos viveu 6 anos lá fazendo um doutorado em Bilbao, e ele trouxe ele tem a experiência toda, o contexto teórico e prático e os resultados atingidos nesse projeto, e eu me interessei bastante com isso. E aí houve uma sequência de fatores, inclusive uma questão de saúde minha que me afastou um período, depois veio essa questão das cheias, e ele já me provocou para a gente retomar. Está suspenso, então, não está cancelado. Não está cancelado. Se ele me assistir,
ele vai se surpreender, porque ele está esperando uma resposta minha que eu não dei até agora. Só me passa o telefone dele que eu vou incentivá-lo e coadunar com ele diante desse desafio. Faça-se mister, que se retome. Né? E eu, claro, estou falando isso com o senhor, porque o senhor está aqui, mas falaria isso para outra meia dúzia de lideranças da nossa região que teriam potencial de desenvolver movimentos como este. Né? Eu penso que a gente não pode se acomodar, a gente não pode desistir, apesar da maioria dos políticos não nos estimularem a isso por causa da postura que adotam. Porque às vezes tu tem pessoas que tu percebe liderança, percebe competência, mas que vão se atrelando a questões ideológicas partidárias. Ideológica eu não acho nada ruim, porque ideologia, enfim, mas o partidarismo, que para mim, a própria palavra partido é quebrado, né? Partiu, quebrou, né? E se a gente não conseguir colocar um elo chamado bem comum em qualquer que seja a postura política, partidária ou ideológica, as coisas não vão funcionar. Não vão funcionar. Eu vejo, por exemplo, que um funcionário público de qualquer esfera, ele tinha que se orgulhar de exercer essa função pública pelo bem comum. E não ser visto como a maioria de, vai ser funcionário público. Né? O senso comum trata o funcionário público como se fosse um mal necessário. E, na realidade, o funcionário público, cumprindo a sua missão, ele é essencial. Né? Não como uma personal que trabalha comigo, que disse que foi na prefeitura para resolver uma questão qualquer lá. Né? E chegou no balcão e um senhor com um porte parecido com o teu, com uma garrafa litrão de Coca-Cola na mão, não deu nem boa tarde. Ela disse assim, eu preciso ver tal coisa. Ele fez assim, ó. E não falou com ela. Então, esse personagem não pode estar feliz fazendo o que ele faz. Não ele morreu e esqueceu de enterrar, com toda certeza. Porque então, já era, né? Eu vejo que sempre é possível. Acomodação é impossível. Mas tem que ter uma liderança que capitalize esse tipo de situação. Né? Eu brinquei com umas pessoas, a última vez que eu aceitei me colocar como pré-candidato a prefeito, eu brinquei com o pessoal, digo, olha, eu só aceito se vocês concordarem comigo, eu sendo eleito, fechar a prefeitura nos primeiros 90 dias, só atender casos emergenciais e fazer seminário atrás de seminário com todo o funcionalismo, para ali detectar lideranças que pudessem exercer secretarias. Com isso, eliminaria um custo enorme de funções gratificadas, etc., de gente de fora, porque certamente tem gente muito boa lá. Mas ninguém, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas todas, tanto as chefias... Ninguém está muito afim disso. Não querem mexer, não querem mexer. Né? Doutor Flávio, a gente vai seguir conversando sempre. Sim. É sempre uma honra te ter com a gente aqui e sempre muito feliz em poder bater um alto papo, em alta performance, em altíssimo nível contigo, sobretudo publicamente, para que as pessoas possam usufruir disso também, quem sabe, assim, serem picadas pelo espírito comunitário aí que nós possuímos. Bem, assim, eu vou repetir o que eu já disse várias vezes aqui. Eu vou estar sempre à disposição, vou sempre achar o meu tempo para dedicar a esses papos, né? E se de alguma forma, como tu disseste, puder dar uma picadinha de solidariedade, de associativismo e de bem comum, essencialmente, nas pessoas, já fico realizado, Para isso eu vou ser sempre parceiro. Muito bem, hoje uma conversa de peso com o incurável, nosso tabelião, primeiro tabelião de Novo Hamburgo, Flávio Fischer. Esse cara que, bom, todos nós já ouvimos falar, convivemos maior e menor grau, mas que está sempre aí de peito aberto, disponível para todos nós, só chegar lá no tabelionato, marcar uma hora com ele, que ele recebe exatamente a todo mundo que precisa tirar uma dúvida, que precisa de um apoiamento, de alguma solução para o seu problema.
Agradecendo demais, né? A sua audiência também, aos nossos parceiros, Sicredi, Mercator, a nossa faculdade INH, Locfer Fechaduras e Acessórios, um convite. Continuo com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.